Pessoal, e a farra em Brasília continua, tá? Então, nesse vídeo aqui você vai entender o Lula criticando possíveis sanções dos Estados Unidos ao amigo dele, Alexandre de Moraes. Ele fala que os Estados Unidos matam gente. O presidente diz que os norte-americanos fazem barbaridades e tantas guerras, mas ele nunca criticou os Estados Unidos. Olha isso. Além disso, pessoal, a gente vai ver aqui o jornalista português que teve no Brasil um tempo atrás, o Sérgio Tavares, falando sobre o Gilmar Mendes. E exatamente isso, pessoal, sobre o ministro da Corte, ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele fala que é um ministro do STF que tem negócios obscuros em Portugal, que começaram, inclusive, quando o PCC se instalou em Portugal, né? Então ele fala tudo isso e faz algum tipo de vínculo com a chegada do Gilmar Mendes, tá? Então a gente vai entender, eu vou trazer aqui para um vídeo que o próprio Sérgio Tavares fala sobre isso. Então, jornalista reconhecido mundialmente, jornalista português, que inclusive fez um documentário sobre Alexandre de Moraes, vou trazer tudo isso nesse vídeo aqui. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente começa aqui com o Lula criticando possíveis sanções dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes, tá, pessoal? Então, o Lula criticou ontem, no domingo, a possibilidade do governo dos Estados Unidos aplicar algum tipo de sanção ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também outros ministros, pois as sanções virão, pessoal. É questão de tempo, pode ser que seja nessa semana, pode ser que seja na outra semana, mas elas virão. Olha a história dos Estados Unidos querendo negar alguma coisa e criticar a justiça brasileira, disse Lula. Nunca critiquei a justiça deles. Eles fazem tanta barbaridade e eu nunca critiquei. Eles fazem tanta guerra, matam tanta gente, afirmou o presidente durante a Convenção Nacional do PSB. A declaração se deu depois que o Departamento de Justiça americano encaminhou ao Supremo Ministério da Justiça a carta repreendendo Alexandre de Moraes por determinar que o Rumble, a plataforma similar ao YouTube, bloqueasse o perfil de um usuário que vive no país, que é o jornalista Alan dos Santos. Os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro, declarou Lula. Pessoal, a gente sabe aqui que na quarta-feira passada, o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, ele anunciou que o país vai impor restrições de visto a líderes e autoridades estrangeiras acusadas de serem cúmplices de censura a norte-americanos. Segundo ele, países da América Latina estão entre os alvos da medida. E aí, um dos deputados lá, quando ele estava falando isso, perguntou se o Alexandre de Moraes iria receber alguma punição. E o Marco Rubio falou que tem grandes chances do Alexandre de Moraes ser punido não só com a perda de visto, mas também com as restrições estabelecidas pela lei Magnitsky, que é a morte financeira para a pessoa sancionada. A pessoa não pode ter mais cartão de crédito, a pessoa não pode mais viajar para os Estados Unidos, não pode ter bens nos Estados Unidos, são bloqueados os bens da pessoa, as contas bancárias da pessoa, ela não pode ter conta em banco. Qualquer pessoa que faça qualquer tipo de transação com a pessoa sancionada, a pessoa que fizer a transação também é sancionado. Normalmente eles fazem isso, aplicam aí para parentes, para empresas e por aí vai. Pessoal, então é uma coisa muito grave. Inclusive, países amigos dos Estados Unidos tendem a levar adiante essa mesma lei. Por quê, pessoal? Somente 2 tipos de pessoas são punidos pela lei Magnitsky. Corrupção, tá? Então pessoas corruptas ou pessoas que atentam contra a liberdade de expressão, né? Então, pessoas que atentam quanto aos direitos humanos, tá? Então, esses são os 2 tipos de pessoas que sofrem com a lei Magnitsky. Pessoal, a próxima notícia que eu trago aqui é justamente do Sérgio Tavares, o jornalista português. Ele fala aqui, pessoal, exclusivamente sobre o Gilmar Mendes
e seus negócios lá em Portugal, tá? Então vamos ouvir aqui o jornalista Sérgio Gilmar Tavares. Mendes, que está envolvido em imensos esquemas obscuros. Ele que, como sabemos, é quem manda no STF, um órgão que, em vez de promover a justiça, na minha opinião, está a promover a perseguição, a injustiça, está até a promover corruptos e criminosos. Mas... Olha isso, pessoal. Então, Sérgio Tavares aqui falando com todas as letras, né, sobre Gilmar Mendes e o STF. Em vez de promover a justiça, é justamente ao contrário. É isso que o Sérgio Tavares está falando aqui de Portugal, então, os tentáculos de Gilmar Mendes há muito tempo que estão aqui em Portugal. Ele é dono de uma faculdade e vem aqui a Portugal várias vezes por mês. Ele vem cá verificar, supostamente, o desempenho da sua instituição, mas com o governo aí brasileiro a custear essas suas viagens privadas. Olha isso, diz que o Gilmar Mendes ele vai várias vezes por mês para Portugal. Ele tem uma faculdade lá em Portugal, o nome dele, certo? E quem custeia essas viagens para Portugal a todo momento é o governo, é o Brasil, tá? Então ele viaja por conta do Brasil, né? Por conta do governo brasileiro que paga essas viagens para Portugal a todo momento. Agora vejam bem, só o ano passado, 2024, ele viajou para aqui para Portugal cerca de 40 vezes. Olha isso, pessoal, em 365 dias de um ano, ele viajou 40 vezes para Portugal, tá? Isso aqui dá uma média aí, pessoal, de quase durante a semana, não sei quais são os períodos que ele viaja, mas praticamente em um mês ele viaja mais de 3 vezes para Portugal. Isto quer dizer também uma coisa, quer dizer que ele falta muito aos seus trabalhos no STF, porque parece que está mais interessado nos negócios particulares aqui no meu país do que trabalhar no seu verdadeiro emprego. E atenção que quando Gilmar Mendes vem aqui a Portugal, não é só pela sua universidade, não é só pelos negócios, não é só pelo dinheiro, pela luxúria, pelo acesso a prostitutas e tudo mais que o cativa a vir aqui. É que sabemos, por exemplo, que Gilmar Mendes, aí no Brasil, ele não consegue sair à rua sem ser importunado, sem ser ofendido, devido ao mau serviço que o STF está a prestar aí nesse país. Então... Olha só, pessoal, que o que ele está falando aqui, o Sérgio Tavares está falando, é bem grave, né? Ele diz que ele vai por outros motivos lá para Portugal, achincalhado, né? Então, é isso que está falando aqui o Sérgio Tavares. Então, Gilmar Mendes vem aqui desfilar para Portugal porque ele se sente mais seguro. Ele aqui fica livre dessas importunações. Ora, Gilmar Mendes, que aqui em Portugal, atenção, que ele já é conhecido também pela forma como ele liberta criminosos de forma arbitrária e tão fácil. Até já aqui chegou a Portugal o facto de ele ter a alcunha de o laxante. Laxante porquê? Porque solta tudo o que é bandido, desde assassinos, traficantes de droga, ao mesmo tempo que manda prender quem nunca cometeu crimes, quem se manifesta pacificamente ou quem dá as suas simples opiniões nas redes. E, portanto, já aqui também chegou essa alcunha de o laxante. E atenção, que é uma coincidência muito importante relembrar, é que os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital, que estão cá instalados em Portugal, já temos aqui mais de 1000 elementos. O PCC veio para Portugal na mesma época em que Gilmar Mendes começou os seus negócios aqui. Isto obriga-nos a perguntar se há alguma relação, porque assistimos a Gilmar Mendes a ser o laxante, e depois, claro, é a tal questão do dinheiro, nunca vimos Gilmar Mendes explicar de onde é que vem tanto dinheiro, como é que ele pode ter um património aqui em Portugal, em terras lusitanas, tão grande, repito, sendo um mero funcionário público. Tá aí, pessoal. Então, a gente vê aqui Sérgio Tavares, inclusive, levantando questões de como é que ele pode ter um patrimônio tão grande lá em Portugal, sendo um mero funcionário público. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Aproveita que chegou até aqui já para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.